Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Com a bênção do nosso pastor, por bondade assentai-vos. Minha gratidão a Deus, porque Deus tem sido benevolente para comigo e mais uma vez demonstra seu amor, concedendo-me o privilégio de estar no seu santuário, com o seu rebanho, para adorá-lo na beleza da sua santidade e poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oxalá, se não fora o Senhor em nosso favor, já estaríamos totalmente destruídos ou consumidos pelos nossos inimigos. Entretanto, se estamos em pé, é porque as santas e potentes mãos do Senhor têm nos sustentado diariamente. Deus seja louvado por tudo. Com toda a minha alma, júbilo profundo na minha alma, expressar o meu tributo de gratidão ao bom Deus, pela vida, pela família e pelo ministério do pastor Vicente Mariano. Quero agradecê-lo muitíssimo por ser generoso para comigo, cedendo o altar, permitindo-me cooperar com o seu riquíssimo, com o seu frutífero, seu honrado ministério, haja vista que Deus o levantou como uma autoridade espiritual, ministerial e eclesiástica nesse estado, nesta nação, e é uma dádiva celestial poder servir a Jesus debaixo de vossa autoridade pastoral. Que os céus venham recompensá-lo, sustentando, tornando cada vez o seu ministério profícuo, e onde colocar as mãos continue havendo crescimento, expansão, demolição das fortalezas do diabo, o hasteamento da bandeira do Evangelho e a glorificação do nome de Jesus. Que a bênção de Deus, sua graça, seu amor e misericórdia seja multiplicado sobre a vossa vida, sobre a vida da pastora Mara, da Bruna, do Lucas, agora do Pedro, do Joaquim, não é isto? E agora vem o Vicente Mariano Júnior ou Neto, mas vem aí que a bênção do Senhor esteja sobre esta família tão abençoada. E é bom ver o pastor Vicente colhendo esses frutos. Eu disse ontem, quem viu o início do pastor Vicente lá em Lodebar, num bairro chamado Jardim São Vicente, meu Deus do céu, dentro de uma Kombi, 4:30 da manhã, indo para um programa de rádio, um frio que Deus dava, uma geada, e estava lá ele abençoando o povo de Deus, e é bom ver isso aqui, Deus honrando o que é bom ser fiel e exercer o ministério por amor, por doação, fazendo da vida um altar ao altar do Evangelho. Deus seja louvado, obrigado mesmo, é uma honra muito grande, pastor Alceu, e cumprimentando esses dois abnegados servos de Deus, cumprimento o ministério geral desta igreja, o vice-presidente aqui, pastor Aldino, olha aí, um exemplo de humildade, de generosidade, que os céus abençoe o ministério desta igreja cada vez mais, porque os irmãos merecem. Deus seja louvado. Antes de fazer uma ministração para vocês, eu vim até com uma intenção hoje, com um propósito no coração, mas eu cheguei ali, eu comecei a fazer umas contas e cheguei a um denominador. Amanhã, dia 15, será o dia 15. E amanhã fará 1 ano e 7 meses que o Senhor Deus me pediu meu filho de 30 anos como oferta. A cada dia um desafio, porém, respirando um pouco, porém, nesse processo de luto, de dor, de vale, 120 dias dentro de um hospital, uma refeição ao dia que eu fazia, fiquei na pele e no osso, cheguei a 70 quilos cuidando do meu filho,
E diante disso tudo, quando aprouve a Deus recolhê-lo, Ele dá o último suspiro debaixo das minhas mãos, dentro da minha residência, e eu fazendo um culto de ações de graça, oferecendo ele ao Senhor. E depois disso eu debrucei sobre tudo o que passei, e especialmente no livro de Jó, e pude ver a minha imagem impressa em Jó. E disso saiu este livro, para dar uma resposta aos marcados pela dor, ao quem vive o luto, que vive os sofrimentos e que às vezes não entendem. E eu escrevi isto porque Deus permite Satanás tocar em você. Este tema é um tema de confronto e é um paradoxo a tudo que vivemos, porque há um decreto no Novo Testamento que os nascidos de Deus, o inimigo não lhe toca. Isso está lá, é bíblico. Porém, se você olhar o capítulo 1 de Jó, Deus dá todas as qualidades de Jó a Satanás. O currículo vitae de Jó, Deus dá para Satanás. E todas as qualidades de Jó são as mesmas qualidades de um crente nascido de novo no Novo Testamento. E em Jó 2,7 diz que Satanás saiu da presença do Senhor depois de Deus dar uma autorização e feriu Jó da planta dos pés ao alto da cabeça. Então não há nenhum conflito entre os dois versículos. Na verdade, Satanás não tem autonomia de tocar em um filho de Deus. Porém, isto não significa que ele não venha tocar. Existem duas coisas que regem a nossa vida: é a vontade soberana de Deus e a vontade permissiva. E na vontade permissiva, só para você ter um detalhe no livro de Jó, no capítulo 1 e capítulo 2, Deus fala com o diabo, mas não fala de Jó. Deus fala acerca de Jó com Satanás, mas não fala com Jó em momento algum. Deus dá testemunho de Jó, mas em momento algum se refere diretamente a Jó. Deus só vai falar com Jó na metade do capítulo 38. São 38 capítulos sem Deus falar com Jó. E a partir do 38 ainda é questionamento, perguntando a Jó: tu sabes quem fez o vento? Tu sabes quem fez a neve? Ainda é questionando, ainda é confrontando Jó. Então a gente entende que na vontade permissiva, Deus permite o inimigo tocar em um dos seus. Injustiça, infidelidade, falta de amor, crueldade, nada disso. Investimento, crédito. Nós só fomos ensinados a ter fé em Deus, mas ninguém nunca nos ensinou que Deus tem fé na nossa fé. Deus acredita tanto na nossa fé que Deus diz assim a Satanás: pode tocar nesse, que eu sei que ele é capaz de passar por tudo, ele não me negará, não me trairá, não me blasfemará, e ele ainda vai tirar força da fraqueza, adorar o meu nome e dizer que me ama, porque ele não me serve pelo que eu dou, e ele me serve pelo que eu sou. Pode alguns teólogos questionar como é que esse negócio de Deus tocar. Então eu vou te dar só para a gente fechar essa ideia. Jesus disse a Pedro: Pedro, olha, o diabo foi pedir autorização para cirandar contigo. A autorização só não foi dada porque eu roguei por ti, mas ele foi pedir a autorização. Em Paulo, Coríntios, tinha um mensageiro de Satanás que esbofeteava Paulo diariamente. E é enviado por quem? Debaixo da autorização de quem? Então Deus investe em nós. E Ele permite, muitas das vezes, para nos honrar diante dos seus anjos, diante do diabo
e para humilhar Satanás diante dos nossos olhos. Este livro tem trazido resposta a muita gente. Este aqui eu trato de uma profunda depressão de Davi. Davi, o maior motivador do ser humano, está com a sua alma em depressão. Depressão não é demônio. Nunca diga que uma pessoa em depressão está endemoniada. A depressão é uma doença que tem tratamento e tem cura. Você não sabe o que é o inferno existencial instalado dentro de uma pessoa em depressão. A pessoa em depressão não precisa de julgamento. Ela precisa de acolhimento, do manto da misericórdia, do cobertor do amor, do ombro amigo. E esse livro tem tirado pessoas do suicídio. Este aqui, abrindo o coração para não morrer do coração. Eu trato de uma exaustão emocional de Jesus, o último nível de um estresse, de um esgotamento emocional. Nós fomos ensinados que é homem não chora. Vai ver na Bíblia escrito que Jesus sorriu, mas você vai ver escrito 2 vezes que ele chorou. Ele fazia da crente optando pelo suicídio, porque se fantasiam com uma fantasia religiosa, se esconde no seu status, se trancam e não falam da sua dor. Jesus, que é Jesus, ele falou da sua própria dor aos seus discípulos. Davi, quantas vezes abriu a boca para dizer: estou abatido, estou aflito, eu exponho diante dele todas as minhas queixas, sou como um vaso quebrado, dominado pela solidão, sou como um pelicano no deserto, com sentimento de desvalorização pessoal, sou como um pardal no telhado. Mas ele não escondia, e Jesus ensinou isto. Paulo também. Paulo abria a boca para falar à igreja: eu sei o que é estar abatido. Só os fortes fazem isto. Os fracos se trancam e optam por caminhos contraditórios. Esse livro tem ajudado. E este aqui, superando os Getsêmanes da vida. Eu trato de uma reação depressiva do homem Jesus. O homem Jesus teve reação depressiva e reação da síndrome do pânico. Como ele saiu disso? Como ele deu a volta por cima? Você, nunca pense ter síndrome do pânico. Você tem medo da sua própria sombra. Você tem medo da sua própria voz. Você não pode ouvir o balançar do vento, que você se espanta. É trancado. Eu trato disso aqui. E aqui eu falo de um capítulo meu Getsêmane. 10 anos lutando com meu filho, paciente oncológico. Na pele e no osso fiquei, bebendo as lágrimas e cantando 515 da harpa. Se Cristo comigo vai, eu irei. Tem uma psicóloga em Santa Catarina que ela está usando esses 4 livros como base para o seu tratamento com seus pacientes, usando a metodologia, a modalidade do TCC na abordagem TCC com os seus clientes, e o pano de fundo que ela utiliza, os meus livros. Está aí à sua disposição. E por fim, 5 passos para se tornar um pregador pentecostal eficaz. Não é sermão, não é homilética, não é um livro de esboço, é um estilo de vida, é um ensinamento que o pregador ele não prega com a voz no púlpito, ele prega com a vida, no dia a dia, o pré-púlpito, o púlpito, o pós-púlpito, o estilo de vida, a linguagem, o comportamento, a entrada, a saída, a postura no púlpito, o tratamento com o outro, a cardápio, estilo de vida, a mordomia do pregador, o pregador não procurar só a Bíblia para fazer sermão, mas tê-la como devocional, a vida familiar, vida financeira, enfim, uma série de coisas que está aí para abençoar a sua vida. E na saída estar aqui, e uma boa notícia, você pode pagar no Espírito da Casa Bahia, você pode parcelar um livro desse. Já imaginou um livro desse 10 vezes? 10 vezes. Esse livro aqui, por exemplo, tem 298 páginas, significa que é menos de 2 centavos cada página.
e você pagar menos de 2 centavos em 10 vezes, isso não é milagre. Isso é muito mais do que milagre. Isso aí está à sua disposição e você só não tira o leite e o pão dos teus filhos. Vamos lá para a Bíblia Sagrada. Abra aí primeiro livro dos Reis, por favor. Primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Capítulo de número 19. Nós encerramos falando do isolamento social do profeta Elias. E hoje nós vamos voltar para a gente aproveitar bem a oportunidade que Deus está nos dando. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, e vamos começar hoje a partir do versículo de número 4. Vamos ler o versículo de número 4 e vamos extrair uma lição neste versículo. Ele diz assim: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Amém. Quantos não tiveram a oportunidade de estar ontem aqui? Não estiveram, não vieram ontem, é mesmo? Quem não veio ontem? Só quem não veio ontem. Isto. Então, só um pano de fundo, uma visão panorâmica rápida do que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de uma crise existencial no profeta Elias, conhecido na Bíblia Sagrada como o profeta do fogo. Sim, o profeta do Carmelo que orou e após a restauração do altar que ele mesmo fizera, e Deus respondeu com fogo. Após toda essa fenomenologia sobrenatural, Jezabel recebe a informação de Acabe que Israel, restaurado sob a liderança agora do profeta Elias, destrói os profetas de Baal e de Acera, são mortos à espada. E Jezabel manda o mensageiro, colocando a sua própria vida em ação, dizendo, fazendo um voto, colocando em risco a sua própria vida, se ela não pegasse, capturasse e acabasse com Elias, os deuses o fulminaria, exterminava com ela. Essa mensagem gerou uma alteração no homem emocional de Elias. Elias entrou numa crise, Elias fugiu, e Elias foi alimentar ideias suicidas. Ele foi ser dominado por uma depressão, e ele foi pedir a morte. O resumo disso tudo: o profeta que é conhecido como profeta do fogo, agora está debaixo de um zimbro, totalmente em cinzas. Aquela chama, aquele fogo já não existe mais, porque uma mensagem foi como um balde de água fria nele e apagou por tudo, e ele já não visualizava futuramente o exercício do seu ministério profético. Ele visualizava o seu fim numa sepultura, e ele agora não estava orando para o Senhor mandar fogo do céu, ele estava orando para o Senhor recolhê-lo, matá-lo, acabar com a vida dele na face da terra, porque ele já não queria mais viver. Na verdade, isso era uma fuga, um mecanismo de defesa. Ele estava fazendo esta oração porque na verdade ele estava com medo das ameaças feitas por Jezabel. É isso que nós estamos tratando, e a gente está vendo aqui alguns sintomas que fizeram o profeta Elias isto. Já vimos que ele teve um egoísmo pessoal, pensando em si mesmo. Nós vimos aqui que ele foi dominado pelo medo. Vimos que o medo é um monstro instalado dentro de nós, e esse monstro é diferente do medo como mecanismo de defesa. E vimos também que ele deixou o seu moço optando pelo isolamento social. Hoje a gente vai olhar para um detalhe. Você vai ver que ele está escrito no versículo de número 4. Ele se foi
ao deserto. Se você puder grifar na sua Bíblia, o deserto. E se você ver como inicia esse versículo, começa com o pronome na terceira pessoa do singular, um pronome pessoal, que é conectado literalmente à pessoa de Elias. Isto significa que ele não foi movido pelo Espírito de Deus. Isso significa que ele não estava regido por uma direção dada por Deus. Isto significa que Deus não falou com ele. É um instinto, é uma atitude, é uma fuga, é uma decisão pessoal, é ele se auto-guiando. E para onde ele vai? No capítulo 18, ele está no cume do monte. No capítulo 19, versículo de número 4, ele está no deserto. Ele vai para o deserto. Você vai ver que nessa atitude, quando a Bíblia utiliza o verbo ir, ele se foi ao deserto. Isso aqui vai revelar algo que está projetado ou instalado no seu homem emocional. Isto vai significar para nós que Elias passou a ser guiado pelos seus próprios impulsos emocionais. Isto significa dizer que uma pessoa ela pode ser espiritual da maneira que for, mas se ela se tornar refém dos seus medos e ela afetar o seu homem emocional, ela não tomará uma decisão baseada na razão ou na fé. Ela tomará uma decisão baseada nos seus impulsos e emocionais, seus impulsos emocionais. Ele mesmo foi ao deserto. Ninguém mandou ele ir para o deserto. Ele mesmo mandou, foi para o deserto. O que significa isto? Qual é a lição que a gente pode extrair daqui? Isso significa dizer que quando uma pessoa ela se submete a ser controlada pelas suas próprias emoções, ela acaba tomando decisões precipitadas. Quando as emoções estão afloradas, não se toma decisões. Todas as decisões tomadas nas emoções, elas vão gerar remorso. E, na verdade, você precisa entender que tudo isto é porque deixa de ser guiado pelo Espírito Santo. À luz da Bíblia, a Bíblia ensina, o autêntico cristão, eu disse o autêntico cristão, ele não é guiado pelos seus impulsos, ele não é guiado pela sua própria vontade, e ele não é guiado pelas suas próprias emoções. O autêntico cristão à luz da Bíblia, ele é guiado pelo Espírito Santo. Outro detalhe que é importante aqui salientar, você já ouviu muita gente dizendo, ouça a voz do seu coração e faça isso. Segundo a Bíblia, ela vai ensinar o contrário. Nunca ouça a voz do seu coração, porque a luz da Bíblia vai ensinar que o coração é enganoso. O coração engana. A Bíblia ensina o seguinte, ouça a voz do Espírito Santo. Não ouça a voz do coração, ouça a voz do Espírito Santo. Se renda à voz do Espírito Santo. Quantos servos de Deus que estiveram no cume do monte, fazendo fogo cair, e hoje estão no deserto, porque não se renderam à voz do Espírito, porque foram conduzidos pelos seus próprios passos, tomaram decisões erradas, hoje estão marcados pelo remorso. Toda decisão, guarde bem isso, tomada nas emoções, vai te gerar remorso no futuro. Mas também guarde o que eu vou lhe falar. Toda decisão que é tomada na regência do Espírito Santo, essa decisão se tornará monumento espiritual para toda a sua geração e eternidade. Então, um conselho
as emoções afloraram, não decida nada, deixe o sangue esfriar. Mesmo que tudo esteja doendo por dentro, acalme-se, deixe as coisas ir para o lugar, para você não parar no deserto. O exemplo prático disso é quando você recebe a notícia de um óbito e você vai procurar um serviço funerário. O que aparece de oferta, e se você não tiver cuidado, você vai fazer um negócio, vai pagar em dobro, porque você está na emoção, você não está está fora da razão, e as suas emoções levarão a decisões precipitadas. Então, quando isso estiver alterado, é melhor que uma pessoa em sangue frio, que tenha mais estabilidade, tome essas decisões. Mas quando você deixa esfriar, e sempre uma perguntinha: o que eu faço, Espírito Santo? Me dê uma luz, me dê uma direção. Não deixe eu fazer isto aqui, para que amanhã eu não venha sofrer, porque o verdadeiro Filho de Deus, ele não é regido pelo seu coração nem pelas emoções, ele é regido pelo Espírito Santo. E eu volto a dizer, o que ele foi parar no deserto se Deus não mandou? E há uma diferença quando você vai para o deserto levado por Deus e quando você vai para o deserto com sua própria vontade. Quando você vai para o deserto pela sua própria vontade, você só pensa em morte. Para você é o fim. Mas se você ler o capítulo 4 de Mateus, o versículo 1, você vai estar escrito lá: e ele, se referindo a Jesus, movido pelo Espírito Santo, ou conduzido pelo Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Uma coisa é o Espírito Santo te levar para o deserto, outra coisa é você ir com seus próprios passos, seus próprios impulsos, sua própria vontade. Quando o Espírito Santo te leva para o deserto, ele vai oferecer e fornecer todo o subsídio para você vencer lá no deserto. Mas quando você vai por conta própria, você vai pagar um preço muito alto. Agora, um detalhe, vamos analisar, vamos voltar ao versículo 4 e vamos analisar esse deserto. Por que Elias foi para o deserto, se Deus não mandou ele ir? Guarde isso aqui, que isso aqui é muito sério, que eu vou falar agora. Sabe por que Elias foi para o deserto? Porque aquele homem do fogo já não tinha mais chama dentro dele. Sabe o que tinha dentro dele? Um deserto. Aquele deserto era o seu retrato. Para você entender o que eu estou falando, a linguagem apocalíptica, Jesus falando: quem é sujo, quem é limpo. Isso significa que o sujo procura a sujeira, o seco a sequidão, o frustrado a frustração, o derrotado a derrota, o morto a sepultura. Então veja o perigo disso tudo. Aí você vai lá no versículo 4 ainda, no versículo 4. Versículo 4. Ele chega no deserto, ok? Ele chegou no deserto. Olha o que ele vai fazer no deserto. Olha o que ele vai fazer no deserto. Quando ele chega lá no deserto, a primeira coisa que ele vai fazer no deserto não é orar, é sentar. Isso fala de declínio. Isso fala de decadência. Isso fala de prostração. E por que ele senta? Porque ele já está esgotado, biologicamente ou fisicamente. Ele já está esgotado emocionalmente ou física ou psiquicamente. E ele está esgotado espiritualmente ou na fé. Ele vai sentar ali.
nós não podemos negar e precisamos ser verdadeiros aqui. O esgotamento espiritual neutraliza o poder da reação. Quando você está esgotado, não pense que você vai se manter em pé, que não vai. Você chegou ao teu limite, você vai procurar um lugar para sentar. E quando você procura um lugar para sentar, é porque sua estrutura física não aguenta mais, teu homem emocional não aguenta mais, teu homem espiritual não aguenta mais. E o esgotamento espiritual, deixa eu falar algo que isso aqui é muito sério. O esgotamento espiritual, ele transforma o mais fervoroso em um punhado de cinzas. Você não vai ver uma pessoa esgotada espiritualmente orando. Não é porque ela não quer orar, é porque ela não tem força para orar. Uma pessoa esgotada espiritualmente, a Bíblia está diante dela, ela sabe que é precisa ler, ela quer ler, mas ela não consegue nem abrir a Bíblia, porque ela está esgotada. Uma pessoa esgotada espiritualmente, ela não consegue louvar, e ela quer louvar, mas ela não consegue. Porque o esgotamento, as doenças, as enfermidades na alma, rouba isto. Aí você diz, mas eu sou cristão. Eu sei que você é cristão, mas rouba isto. Eu vou lhe mostrar isso em 2 personagens da Bíblia. Um deles é Davi. É Davi. É só você ler Salmo 142, versículo 7. Salmo 142, versículo 7, Davi está em desespero, gritando. Olha o que ele diz assim: tira minha alma da prisão. Ok, isso você sabe. Aí ele vai dar o objetivo, ele diz assim: tira minha alma. Ele vai dar razão para Deus tirar a alma dele da prisão, para que eu louve o teu nome. O que ele está dizendo? Enquanto a minha alma estiver aprisionada, eu não consigo te louvar. Eu preciso voltar a louvar o teu nome, mas eu só posso voltar a louvar o teu nome quando a minha alma estiver livre. Outro que eu vou lhe mostrar aqui já não é Davi, é os filhos de Coré. São os filhos de Coré. É o Salmo 42, versículo 5. Eles conversando com a própria alma. E perguntando: por que estás abatido? Você sabe o que é o abatimento aqui? O verbo abater, a ideia significativa da palavra, é como se tem algo muito pesado, ou um punho, ou algo muito pesado te empurrando para baixo, te comprimindo, e quando você chega no chão, vai te comprimindo, você vai se colocando na posição fetal, e aquilo fica em cima de você, e você não consegue sair, você fica prensado, é prensa, você está prensado, é como colocar um parafuso no torno, e prensar, e ninguém consegue tirar, porque ele está prensado ali, e a alma abatida, ele está conversando com a sua alma, dizendo: por que estás abatida? Aí ele pergunta: por que estás perturbada dentro de mim? É perturbação. Como que um crente vai ter uma perturbação? Olha aí, isso não é demônio, isso é ferida na alma. Está perturbada, está descontrolada. Ele: por que está perturbada em mim? Aí ele diz assim para a sua própria alma, olha o que ele vai dizer: espere em Deus. Sabe o que ele está fazendo? Apesar do abatimento, apesar do abatimento, da perturbação, ele está dizendo para a sua alma: eu sei que você está ferida, eu sei que você está abatida, eu sei que você está perturbada, eu sei que você está como uma colcha de retalho, mas no meio de todas as feridas, ainda tem uma fagulhazinha de esperança. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Isso você sabe, mas olha o que ele vai dizer para a sua alma. Eu disse que as dores, as problemáticas, as enfermidades, o esgotamento tira de nós o fervor, o poder de louvar, de orar, e ele vai provar isso aqui. Ele diz: espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Ou seja, hoje tu estás abatida, hoje tu estás perturbada, e por causa do teu abatimento, por causa da tua perturbação, eu não consigo louvar. Mas espere em Deus. Ele está dizendo para a própria alma: hoje você não me vê louvar, mas espere em Deus, porque você ainda me verá louvar.
Agora, olha o segredo de Deus, olha o segredo de Deus, olha o segredo de Deus. Eu vou pedir para botar 2 textos. Quando Deus escreve a nossa história, Deus é tremendo, extraordinário. É que Deus sempre coloca um ainda. Um ainda. Ele falando para a sua alma: olha, hoje eu não consigo louvar. Estás perturbado, está abatido, mas espera em Deus, pois ainda você me verá louvando, você me verá alegre, você me verá de pé, você me verá forte, você me verá animado, pois ainda é uma projeção de um novo tempo. É uma projeção de uma nova fase, é uma projeção de uma nova estação, é uma projeção de uma nova época, é uma projeção de uma nova qualidade de vida. Aí você, como que isso é possível? É só você ler Salmo 92:14. Coloca o Salmo 92:14. Na velhice, quando parece que acabou tudo, que não vai dar mais nada, aí diz: na velhice, ainda darão frutos. Mas se isso não basta, põe Abacuque capítulo 3, versículo 16. Põe Abacuque 3,16. Vamos ver um ainda aí em Abacuque 3,16, para você entender como é que Deus trata a gente, como que a realidade da vida, nós não podemos fugir dela e viver dependendo de Deus. Põe o próximo versículo 17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento. Próximo versículo, o que é que ele está dizendo? Pode não ter nada, pode não ter ovelhas na malhada, elas serem arrebatadas, os currais não ter vaca, ainda que toda essa desgraça aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Apesar de todo ferimento, de todo abatimento, de todo esgotamento, você amanhece dia sem suportar o peso do seu corpo, não tem ânimo nem para fazer a sua alimentação diária, mas alegra-te hoje que Deus colocou no script da sua história um ainda, que você pode falar para a sua alma, que você pode falar para teu cônjuge, que você pode falar para quem está ao seu redor. Hoje você não me vê sorrindo, mas espere em Deus que amanhã você me verá. Hoje você não me vê de pé, mas espere em Deus que amanhã você me verá de pé. Hoje você me vê no pó, mas espere em Deus que amanhã você vai me ver no cume do monte. Hoje você está me vendo na escassez, mas espere em Deus que você vai me ver na abundância. Hoje você vai estar me vendo no consultório médico, mas espere em Deus que amanhã você vai ver um novo laudo que não existe mais nenhuma enfermidade em mim. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. Vamos voltar ao versículo 4 do capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Vamos ver mais um detalhe neste versículo. Ele foi para o deserto, caminho de um dia, deixa o 4. Ele foi para o deserto, caminho de um dia, ele andou alguns quilômetros, mais de 10 quilômetros, e assentou-se debaixo de um zimbro, e aqui, olha só, e pediu em seu ânimo, no seu interior, a morte. Ele disse para o Senhor: quero morrer, eu quero morrer.
E por que ele chega a esse estágio de pedir a sua própria morte? Elias, nesse momento, ele perde o prazer de viver. Ele perde o sabor da vida. E o que vai fazê-lo perder o sabor da vida? Uma mensagem. Ouça o que eu vou falar para os senhores aqui. O pior defunto não é aquele que vai para debaixo do barro. O pior defunto é aquele que fica sobre a terra, sem o sabor pela vida, que não tem mais prazer de viver. Uma pessoa, quando ela perde o prazer da vida, é porque ela já se assassinou no seu interior. Ele diz isso no seu ânimo, lá no seu interior. É que ele já se assassinou, já não tem mais sabor pela vida. Uma pessoa que perde o sabor pela vida, que se torna um defunto ambulante, é porque ela já assassinou no seu interior os seus sonhos. Ela não tem mais sonhos. Ela alimenta os pesadelos, mas não luta pelos seus sonhos, porque ela não tem sonhos. Ela aborta as promessas que Deus lhe fizera. Ela não tem mais projetos de vida. E no caso de um ministério, ela sepulta seu ministério. Ela destrói seus ideais, seus valores, tanto financeiros, sociais e espirituais. Ela abre mão de tudo, porque ela se torna um defunto ambulante. O único futuro que ela enxerga é uma sepultura, porque ela já está morta em si mesma. E ela vai morrendo aos poucos. Não se escandalize o que eu vou falar. As nossas igrejas estão cheias de mortos-vivos. Pessoas que estão dizendo diariamente: Senhor, não aguento mais. Até quando? E outra coisa, pessoas que usam uma palavra, um pedido equivocado: me leva, Jesus, volta logo. Mas na verdade ela não quer nem ir para o céu. Ela só quer se aliviar das suas dores, dos seus traumas, dos seus pesos. Porque ela está sendo covarde consigo mesma. Ela está morrendo aos poucos. E Deus nos trouxe hoje aqui. Ele tem um propósito. E o propósito de Deus é ecoar a sua voz nesta casa. E a voz de Deus nesta casa é: filho, filha, pare de pedir para morrer. Pare de pedir para morrer. Pare de pedir para morrer. Eu não vou responder esta oração, porque esta oração é fruto de uma alma medrosa. Esta oração é fruto de uma alma insegura. Esta oração é fruto de uma alma covarde. Esta oração é fruto de uma alma descontrolada. Peça, não peça nunca mais para morrer, que eu não vou atender. Ao invés de você me pedir para morrer, peça-me para eu renovar as tuas forças. Peça-me para eu multiplicar a minha graça. Peça-me para eu aumentar o nível da tua fé. Peça-me para eu reacender a chama do fogo do Espírito dentro de você. Peça-me para que você seja usado ou usada poderosamente nas minhas mãos, mas não peça para morrer, peça para recomeçar.
peça para dar a volta por cima, peça para dar mais um passo, peça para ir um pouco mais além, mas não peça para morrer, porque não é você que determina qual é o último dia da sua vida, não é você que determina que acabou, não é você que põe um ponto final na sua vida, não é você que diz que não tem mais projeto. Ainda estás na palma das minhas mãos, sou eu que tenho o controle de ti. Então não peça para morrer, não peça para morrer, peça para ser renovado, peça para ser restaurado. Posso liberar uma palavra profética? Posso liberar uma palavra profética para a sua vida ministerial, para a sua vida empresarial, para a sua vida trabalhista, para a sua vida financeira, para a sua vida familiar, para a sua vida matrimonial, posso, para a sua vida universitária, posso liberar uma palavra profética para você? Não haverá velório, não haverá velório, não haverá velório, não haverá velório, porque não haverá morte. O que você carrega é só um sentimento fúnebre, mas não haverá morte. Vamos voltar ao texto. Olha para o final do versículo 4. Olha a oração dele. Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Quando ele faz esse tipo de declaração na oração, isto aqui, quando ele diz, eu não sou melhor do que os meus pais, não tem nada a ver com humildade. Isso aqui tem a ver com inutilidade. Ele está se sentindo inútil. Ele está se autodesvalorizando. Não tem nada. E aí você pergunta, o que isso tem a ver comigo? Quando você proclama a sua inutilidade, guarde bem isso não é sinônimo de humildade, mas é um reconhecimento da sua desvalorização pessoal. Você não pode ser orgulhoso, a Bíblia proíbe isso, mas você também não pode se desvalorizar. Se você é a única pessoa que pode valorizar a si mesma, abaixo de Deus. Pode todo mundo te desvalorizar, mas abaixo de Deus você é a única pessoa que é capaz de reconhecer seu próprio valor. Quando você não reconhece o seu próprio valor, você não sai do lugar, você não dá um passo, você não constrói nada na vida e você não vai a lugar algum. Reconheça seu valor, porque quando você diz, eu não sou nada, eu não tenho valor, isso não é para mim, eu não sou melhor do que fulano. Sabe o que é na perspectiva de chamado, de ministério, de escolha? Em outras palavras, você está dizendo para Deus, tu erraste, escolheste a pessoa errada, não é comigo, tu se equivocaste. Aí eu te pergunto, Deus erra? Deus se equivoca? Deus falha? Se Ele chamou você, se Ele escolheu você,
Se Ele separou você? Se Ele ungiu você? Se Ele delegou você? Se Ele deu a missão para você? Se Ele colocou a ferramenta nas suas mãos? Então Ele errou para você dizer: não, não é comigo, não, isso não é para mim, não, isso não vai dar jeito, não. Deus não errou. Deus sabe exatamente o porquê escolheu você. Pare de dizer que Deus nunca teve um plano contigo. Ele sempre teve. Pare de dizer que Deus não vai te usar. Ele quer te usar. Pare de dizer que Ele não tem um propósito. Ele tem um propósito. Ele não errou. Então por que eu não sou usado? Porque você está apenas num deserto debaixo de um zimbro sentado. Você já foi um fogo, já foi uma labareda. Mas hoje é só um deserto, é só uma cinza. Porque a dor, o esgotamento, as frustrações, as ameaças apagaram toda a chama em você. Sabe quem está dizendo isso aqui? É o profeta. Imagine Deus ouvindo isso aqui, Ele pedindo para morrer, Ele já sendo um defunto ambulante, Deus olhando para ele dizendo: você é meu profeta, você é meu profeta. O profeta não vai morrer agora. Meu projeto para ti não é nem morte, porque Elias nem morreu. Ele foi arrebatado vivo. Ele pensando em morte, Deus projetando, vai ser arrebatado vivo. Pare de pedir para morrer. Pare de pedir para morrer. Sabe qual é a palavra de Deus para ti hoje? Filho, filha, levante a cabeça. Você é meu profeta. Eu vou usar você. Você é o canal da minha bênção. A minha bênção para chegar a essa pessoa que está próxima de você passa por você. Você é meu instrumento. Eu vou usar você. Eu investi em você, eu te dei autoridade, eu te dei fé, eu te dei graça, eu te dei unção, eu te dei dom, eu te dei vocação, eu te dei um ministério para você fazer a diferença na face da terra. Eu vou usar você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Agora vamos para o versículo 5. Olha um detalhe no versículo 5. Qual é a oração de Elias? Qual é a oração de Elias? Qual é a petição? Qual é a temática da oração de Elias? Não é morte? Eu quero morrer. Correto? Então vamos ver como que Deus responde à oração de Elias. Olha o versículo 5. O versículo 5 vai dizer assim: eu deitou. Agora veja a decadência. Ele chega em pé, senta e ora. Aí depois da oração, agora ele já não está sentado. Agora ele já está deitado. Agora olha o próximo passo da decadência. Ele já não está deitado. Ele já está dormindo. Então chega em pé, senta, deita e dorme. Um profeta dormindo. E o dormir é o quê? Ele deitar. Simples isso na Bíblia, né? Simples a gente ler isso, mas analisa isso com uma ótica psicológica. Viaje na alma dele. Ele estava orando para quê? Ele orou para quê? E qual é a posição de um defunto? Como uma pessoa se entrega? Tudo por causa de uma mensagem. Está deitado.
Aí vamos ver como é que Deus vai responder essa oração. Olha o final do versículo 5. Então, sempre quando aparece o então na Bíblia, é mudança de plano, mudança de projeto, mudança de atitude, principalmente ligada ao divino. É Deus que decide mudar tudo de repente. Então, um anjo o tocou. O que é o ato de um toque de uma pessoa que está dormindo? Em outras palavras, é despertamento. Acordar, levantar, ressuscitar. Para um homem que está pedindo para morrer, aí vem um anjo que ele não pediu, uma oração que ele não fez, ele não está esperando por essa visita. Aí Deus fala com o anjo, pum, o anjo vai lá e vai dele dar um toque, com quem diz, acorda. O que é esse toque? Despertamento. Diz assim, você está morto espiritualmente, você está morto emocionalmente, e a próxima morte você quer fisicamente, mas não tem morte para você. O que tem é despertamento, um toque. O que tem é despertamento, um toque. Sabe o que isso significa? Ouça isso aqui, porque isso aqui é uma palavra profética para a sua vida e para a sua geração, para o seu ministério e para onde você chegar. Você vai experimentar um despertamento espiritual que reacenderá as chamas pelo prazer de viver. Receba esta palavra. Você vai experimentar um despertamento espiritual que reacenderá a chama pelo prazer de viver. Um toque, você não pediu, mas Deus vai fazer de outra maneira, porque o seu pensamento não é igual ao pensamento de Deus, os seus caminhos não são igual aos caminhos de Deus. Você está esperando por uma morte e Deus está projetando uma ressurreição, um toque. Aí o anjo dá um toque, e o anjo não só dá um toque, e vamos ver quem é esse anjo. Aí o anjo fala com ele. O anjo fala com ele e diz assim, levanta-te. O profeta deitado e Deus dizendo, viu o anjo, levanta-te e come. Defunto não levanta e defunto não come. Aí o profeta se enxergando morto e Deus enxergando totalmente vivo. Levanta-te e come. Deus não te vê como você se enxerga. Deus não te enxerga como outros te enxergam. Olha ali, então um anjo. Me diga ali a velocidade desse anjo que chegou. Elias estava esperando esse anjo? Não. Esse anjo chegou de repente, debaixo do zimbro, para falar com Elias. Sabe o que Deus está sinalizando com a presença desse anjo tocando em Elias? Deus está dizendo o seguinte, você está com vontade de desistir, né? Você achou que é o fim, ok? Mas não haverá desistência. Não haverá desistência. Então receba esta palavra. Por mais que você queira desistir de tudo que o Senhor Deus confiou nas suas mãos, você precisa entender que não haverá desistência, porque o Deus que te chamou, Ele acredita em você e Ele não desiste de você, porque Ele acredita no teu potencial. Existe potencial aí dentro de você e Ele acredita nesse potencial. Ele acredita nesse ministério que Ele te deu. Ele acredita nesse dom que Ele te deu. Ele acredita nessa vocação que Ele te deu. Ele acredita nesses projetos. Ele acredita nessas virtudes. E receba esta palavra: nada frustrará os propósitos de Deus na sua vida. Nem mesmo a sua desmotivação irá frustrar os propósitos de Deus para a sua vida. E o Senhor
Senhor, Ele vai aonde você está. Você pode estar debaixo de um zimbro, num deserto, sem ninguém saber. Acabe não sabe, Jezabel não sabe, os filhos de Israel não sabem, mas Ele sabe, e Ele envia um anjo lá, só para tocar em você, para te restaurar, para dizer que não haverá desistência, que você é valioso para Ele, e você é a pessoa que Ele acredita, que Ele investiu e que Ele vai usar e continuará usando. É você e não é outro, é você, é você. O que Ele estabeleceu ainda não acabou, ainda não findou. Eliseu ainda não chegou, Eliseu ainda não foi ungido, Eliseu ainda não foi separado. É com você, ainda tem obra para você, ainda tem caminho para você percorrer. Aí vamos ver quem é esse anjo. Passa o versículo 6 e vamos chegar no 7. Olha só, vamos desprender o 6, a gente vai trabalhar um pouquinho o 6, mas eu vou mostrar um pouquinho o 6. E ele olhou, o anjo diz assim: levanta e come. Aí ele olha, eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Agora olha a metodologia divina, a estratégia divina, o método de Deus tratar, curar do seu povo. Veja o detalhe: tem pão cozido sobre as brasas, não tem? Mas olha onde o Senhor viu o anjo vai colocar o pão. Ele está deitado, correto? Não colocou nos pés dele, não colocou no meio do corpo. Vai colocar aonde? Na cabeceira. Quem é que comanda o corpo? Quem é que comanda o corpo? Se a sua mentalidade não for transformada, teu corpo será escravo da sua mente. Os maiores desafios de uma liderança hoje, para levar a igreja a um nível mais alto, o maior obstáculo não é o diabo, são mentes retrógradas, cauterizadas, que não estão preparados para o novo. Aí Deus vai tratar a mente, vai botar na cabeceira, porque é a mente que comanda o corpo. Paulo ensina que devemos experimentar a transformação da mente. Porque se a sua mente não viver uma transformação, você não sai da onde você está. Aí Deus coloca ali, correto? Outro detalhe que é muito interessante: a palavra pão, ela é diferente da ideia de pão que a gente tem. Na originalidade, expressa uma ideia significativa de um bolo assado. Um bolo assado. Quem assou esse bolo? Quem preparou os elementos desse bolo? O bolo chegou pronto. Está ali. Vamos entender um pouco disto. E está sobre as brasas e água. Pão, água e brasas. Aí ele bebeu. Comeu. E aí ele tornou a deitar, correto? Ele tornou a deitar. Olha o detalhe no versículo 7. Como é que Deus não desiste. Então veja que não é um anjo comum. É o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é uma cristofania, uma personificação de Jesus no Antigo Testamento. Aí diz assim, ó: e o anjo do Senhor
tornou segunda vez. Ou na primeira ele não deu atenção, comeu e voltou. Não desisto. Tem perseverança. Planos não serão frustrados. Aí foi para a segunda vez. Ah, meu Deus do céu. O Deus que você serve é o Deus da segunda chance. O Deus que você serve é o Deus da segunda oportunidade. O Deus que você serve é o Deus da glória da segunda casa. O Deus que você serve é o Deus do segundo Adão. Então, se não fez o primeiro, se no primeiro não deu jeito, ele vai vir e tem um segundo toque. Mas abrir mão de você não vai. Tem um segundo toque. E nesse segundo toque, quando Deus dá o segundo toque, aí veja só, e tocou a segunda vez de levanta e come, aí agora a mensagem já tem mais um complemento, porque muito comprido te será o caminho. Na primeira é levanta e come, não disse nada, só disse levanta e come, mas no segundo toque, levanta e come, que o propósito permanece, o projeto permanece, não tem morte. Então quando o anjo do Senhor dá o segundo toque, o que o Senhor está fazendo? O Senhor está curando o profeta por dentro. Está removendo o medo, está removendo a solidão, está removendo o esfriamento, as cinzas. Sabe o que significa isso? Todas as doenças psicossomáticas e espirituais que paralisaram você e fizeram você esfriar na fé. Hoje o Senhor está expulsando todas elas da história da sua vida. Porque a partir de hoje, sabe o que o Senhor está fazendo aqui? Ele está presente aqui, dando um toque em você. E este toque é o toque da restauração. E esse toque vai acordar, despertar, revitalizar todos os valores espirituais que estavam adormecidos na sua vida. Este toque vai trazer tudo de volta. Este toque significa que você viverá restituição de tudo aquilo que você deixou para trás ou que tiraram de você para a glória do Senhor. E outra coisa, receba esta palavra: não importe quantos toques você precisa para se manter de pé. Se no primeiro toque você não conseguiu manter de pé, ele vem e dá o segundo toque. Não importa, se no segundo toque você não manteve de pé, tem um terceiro toque. Ele só vai parar quando te ver de pé, te ver de pé, te ver de pé, te ver de pé. E hoje eu não quero falar para você da glória a Deus, mas eu quero ministrar o que o Espírito Santo está fertilizando na minha alma. E Ele está fertilizando que nós não estamos aqui sozinhos. O mesmo anjo que esteve em Elias está aqui conosco. E este anjo não é uma criatura comum, é o Cristo vivo. E ele veio aqui para te levantar desse deserto, desse pé de zimbro. E ele veio aqui para te dar um toque. Se você não reagir positivamente, ele vai dar o segundo toque. Tem o terceiro toque, o quarto. Mas voltar para casa da mesma maneira que você chegou, você não vai voltar. Você não voltará para casa da mesma maneira que você chegou. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí vamos voltar, olha para que esse versículo, olha para o meio do versículo. Aí o anjo do Senhor o toca pela segunda vez e fala com ele e diz assim: levanta-te e come. Mas ele não está querendo morrer. Então, para ele deveria ser uma sepultura e um caixão.
Mas o anjo não, o anjo traz uma refeição. Ainda diz para ele o seguinte: levanta e come. Por quê? Ele está pensando em morte, e o Senhor está pensando em vida. E essa palavra, levanta e come, o Senhor está desconstruindo tudo que está na mente dele, porque na mente dele é sentimento fúnebre, e Deus está implantando ressurreição e não sepultamento. Deus está implantando, tem vida aí, cara, não tem morte, não haverá sepultamento, é ressurreição, porque a mensagem é de ressurreição, não é uma mensagem de sepultamento. Levanta e come, ou seja, o levantar, olha o que diz Efésios 5,14, Paulo falando: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, levanta e come, ou seja, desperta, vem, come, ressuscita, revitaliza. Vamos lá, tem vida, tem projeto, tem trabalho, tem missão, tem ministério, tem vocação. Levanta e come, levanta e come. Então deixa eu dizer aqui, olha, deixa eu lhe dizer algo aqui. O Senhor está dizendo para você hoje, receba esta palavra. Ô Jesus, tenha misericórdia. Sabe qual é a palavra que Deus está dizendo para vocês hoje aqui? Deixa o caixão para trás. Deixa o caixão para trás. Levanta-te, come, tome, regace a manga, tome, olhe para frente, segura esse cajado, desperta esse dom, vai em frente. O novo tempo de Deus chegou para o seu ministério. Levanta-te, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Levanta-te, porque o Senhor está abrindo o seu apetite espiritual. Levanta-te para receber porção dobrada do Espírito Santo. Levanta-te, 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 porque ainda tem pessoas na frente para ser ungida por você. Levanta-te, levante, porque a obra não acabou. Levanta-te, porque o caminho será cumprido. Ainda tem coisa pela frente que teus olhos não viram, que teu ouvido não ouviu e que nem chegou no seu coração. Levanta-te, levanta-te. Você vai entender a mente de Deus e você vai entender como Deus te enxerga e como Deus te vê como muito especial. E você visualiza isso no início desse versículo. Quem foi servir, levar o cardápio para Elias? Quem foi? O anjo do Senhor, ok? Isso está aí. Você já leu, está escrito, extraordinário. Mas isso aqui tem uma dimensão. Quando Elias estava no ribeiro de Querite, sabe quem levava o pão e a carne para ele? Eram os corvos. Aqui não tem corvos. Aqui tem a personificação de Cristo. É um ser divino em forma de anjo. E este anjo está ali cuidando dele.
Sabe o que aquele anjo está dizendo para ele, nesse gesto? Você é um cidadão do céu. E eu estou te tratando como um cidadão do céu. Você se sente desvalorizado, mas você é um cidadão do céu. Então receba esta palavra. Por mais que você se sinta um miserável, Deus te valoriza independentemente das suas circunstâncias. Você para o Senhor é ungido para representar o governo de Deus na face da terra. Você é o embaixador de Deus nesta terra. Ele tem uma forma especial de tratar você, porque você é cidadão dos céus. Cidadão dos céus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ok, vamos ver os elementos que o anjo vai servir para Elias. Vamos ver qual é o elemento. O primeiro dele diz ali que é pão, não é isto? Não põe o versículo 6, por favor. Vê se não é pão. Agora, olha um detalhe, como é que Deus, a mente de Deus é fértil. É pão cru, cozido. Na originalidade, esse cozido expressa a ideia de assado. Assado. Você já imaginou? Eu vou usar uma metodologia. A padaria do teu bairro, à tarde, quando está fazendo pão, o pão está assando, o cheiro vai na tua casa. Imagina você deitado num deserto, e aquele aroma chegando à tua narina. Deus dizendo: aprenda, eu chamo, eu cuido, eu chamo, eu sou o responsável. Levanta, tenha coragem, vamos em frente. Tá, mas isso aí você já sabe. Agora, o que é o pão? E o que é a água? Os dois elementos, tudo bem. Mas pão e água, dentro da simbologia bíblica, representam a palavra de Deus. E qual é a missão do profeta? Liberar a palavra de Deus. Aí o homem está pensando em morrer. Aí Deus põe água e pão para ele. Sabe o que Deus está dizendo? Não é só alimento físico. Deus está dizendo que ainda tem muita mensagem que vai sair dessa boca. Mas em outro detalhe, para a gente entender isso aqui e fazer uma aplicação, pão e água também é símbolo da provisão. Eu vou mostrar um detalhe. Você sabe, era um deserto, então não tinha padaria. Então você sabe, o pão chegou pronto, já chegou assado, e chegou fresco, ainda tinha água. Isso é um milagre da provisão. É Deus dizendo que Ele cuida dos mínimos detalhes da sua vida. Elias não pediu pão e Deus enviou pão. Elias não pediu água, Deus enviou água. Por quê? Porque Elias estava esgotado espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Deus está dizendo: eu vou restaurar você fisicamente e eu vou te curar não só por dentro, mas eu vou curar também você por fora. Vou te alimentar por dentro, vou te alimentar por fora. Não somente a sua necessidade espiritual, mas a sua necessidade física. E receba esta palavra: por mais que você esteja num deserto, por mais que você esteja passando uma escassez, por mais que você tenha um recurso só de sobrevivência, receba esta palavra, que você viverá o milagre da provisão.
Mesmo que você não pediu, chegará até você. Aquilo que você não orou, Deus colocará nas suas mãos. Você vai viver o milagre da provisão. E eu estou aqui debaixo da graça de Deus, coberto pelo sangue do Cordeiro, banhado pelo Espírito Santo. A situação econômica no país não é favorável, mas Deus não depende de economia de país nenhum para operar o milagre da provisão. Receba esta palavra, receba esta palavra, receba esta palavra. Esta igreja será construída sem precisar pegar dinheiro emprestado com rede bancária, com agiota, com quem for, porque viverá o milagre da provisão. Na tua casa você será surpreendido que pessoas baterão lá, em forma de seres humanos, mas é anjo de Deus levando o suprimento da tua necessidade. A tua empresa não fechará as portas, a tua empresa não fechará as portas. Você viverá o milagre da provisão, e o teu patrão não mandará você embora, porque a bênção de que você está lá, a bênção que está em você, produzirá o milagre da provisão dele. Eu estou dizendo que Deus proverá o milagre da provisão. Você pode estar no deserto querendo morrer, não vendo mais possibilidade. Deus enviará um anjo e já enviará o cardápio pronto. Vem provisão de Deus aí. Vem provisão de Deus aí. Deus não enviou os corpos como da primeira vez. Deus não enviou uma viúva como a primeira vez. Deus enviou para Elias um anjo para dizer: teu socorro vem do céu, teu sustento vem do céu, tua provisão vem do céu, a tua manutenção vem do céu. Não, já que vocês ficarem em pé, se coloquem em pé. A Bíblia poderia dizer assim: e olhou, eis que estava na cabeceira um pão cozido sobre o fogo. Mas não é sobre o fogo, é sobre as brasas. Porque não fogo e não as brasas? Fogo Deus mandou no altar. Para Elias, Deus está mandando brasas. Sabe por quê? Deus está dizendo: olhe para essa brasa. Aí está teu retrato. Você está vendo, você está se enxergando como um deserto. Eu estou te enxergando como uma brasa. E você está na cinza. Eu quero que você seja isto. O que é a brasa? É o resultado de um fogo consumido. Isso fala de amadurecimento, de maturidade, de estrutura. É Deus dizendo: eu quero isso, eu não quero fogo de palha. Não é uma mensagem que vai te parar, não é uma pressão que vai te parar. Eu quero que você seja brasa, porque onde a brasa, há possibilidade de reacender e se tornar uma grande fogueira. Onde a brasa é só encostar um material que pega fogo, e aquela brasa vai acender de novo. Eu não quero fogo de palha, eu não quero fogo passageiro, eu não quero fogo de uma liturgia, eu não quero fogo de um final de semana. Eu quero um fogo constante. Não, eu não quero que ninguém veja labaredas altas em você. Eu quero que quando chegue perto de você, tenha calor, tenha fogo, tenha algo para reacender. Eu quero que você seja uma brasa. Eu encerro esta noite aqui dizendo: nunca mais diga eu fui, diga eu sou. Nunca mais diga eu fiz, diga eu faço. Nunca mais diga eu tenho, diga eu
tive, diga: eu tenho. Não viva de passado, porque hoje Deus está te restaurando. Hoje Deus está reacendendo a chama da sua vida ministerial. Volte a fazer o que você estava fazendo, porque a ordem de Deus é: muito será o teu caminho, muito será a tua jornada, longa será. Volte a fazer o departamento, a obra, os talentos que você enterrou, o que você entregou, o que você disse que não ia fazer mais. Volte, você não vai morrer, Jezabel não vai te matar. Deus tem plano contigo, Deus tem algo para você. Olhe para mim aqui. Tinha pão sobre as brasas. A Bíblia diz as brasas. Não era uma brasa, mas você não tem a quantidade exata. Só diz que eram brasas. Subentende que é mais de uma. Deus não está atrás de fogaréu. Deus está atrás de brasas. E se eu disser que do teu lado tem uma brasa? E se você for uma brasa também? Aí já não é uma brasa, já são as brasas. E a outra que tiver do teu lado também, se for uma brasa, já é a terceira brasa. E a outra, se for uma brasa, já é uma quarta brasa. E se todos forem uma brasa, vai ter um fervor aqui, vai ter um calor aqui. A sua bochecha vai ficar rosada, a tua alma vai aquecer, o teu espírito vai aquecer, e as lágrimas vai rolar, e vai rolar lágrima quente. Seu corpo vai ficar quente, e daqui a pouco não se escante, porque essa pessoa que é brasa do teu lado vai estar liberando labaredas de fogo através de línguas estranhas, em línguas de fogo, porque ela é batizada com o Espírito Santo. E quem já foi batizado com o Espírito Santo, que há muitos anos não fala línguas estranhas, hoje esta brasa vai reacender novamente, vai reacender, e algo divino vai acontecer agora. E para você não entender que não é manipulação humana, não é forçação de barra, não tem nada a ver comigo, Deus agora, exatamente agora, Ele vai só acender uma brasa que está do teu lado, apenas uma, e você vai ver o que vai acontecer aqui. Apenas uma que Ele vai acender, e você vai ver o que vai acontecer aqui. Mais rápido. Com a bênção pastoral, eu não quero expor ninguém, mas também não quero que você seja covarde consigo mesmo. De tudo que você ouviu, e você está se enxergando em Elias,
Você já foi um fogo, já viu fogo cair, e hoje está na cinza, mas não quer voltar para casa em cinza. Você quer voltar sendo uma brasa. Quero você voltar para ser uma brasa. Se você deseja, o vosso pastor já autorizou. Se você quer viver uma renovação e quer que reacenda a chama do teu ministério, você tem a liberdade de sair do teu lugar e vir até o altar, porque os homens de Deus vão orar por você. Vai rápido! O inimigo aperta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que Pode subir o primeiro degrau, pode subir. aquele que aperta o mar e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que grada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Levante suas mãos aos céus e diga comigo em voz alta. Antes que eu venha orar, diga comigo em voz alta: Senhor Deus, eu chego diante de Ti para oferecer a minha vida como oferta de sacrifício diante do Teu altar. Mas também ofereço com um propósito: para lhe pedir perdão pela minha negligência, pela minha covardia, por eu me render facilmente às pressões da vida. Perdoa-me, pois essa atitude me fez abortar o meu dom, a minha vocação, e me paralisou no tempo. Perdoa-me, perdoa-me, porque eu fiz isto na minha ignorância. Na verdade, era apenas o medo, mas no fundo eu queria prosseguir, mas eu não tinha força e eu parei. Por favor, perdoa-me. Mas o Senhor, que é o Deus da segunda chance, eu me rendo a Ti para lhe dizer: sonda-me, esquadrinha-me, julga-me, examina-me e remova de mim tudo que tem impedido
de eu exercer o meu ministério, a minha vocação. Senhor Deus, eis-me aqui, conte comigo e por favor, usa-me, reacende a chama da vida ministerial, reacende, faça de mim uma brasa viva, faça de mim uma brasa viva, reacende-me, Senhor Deus, eis-me aqui, usa-me por amor ao teu nome. Feche seus olhos, Senhor Deus, poderoso Jesus, amado da minha alma, diante da tua face, estou humilhado a ti para apresentar os teus filhos que estão diante do altar como oferta, Senhor, e eles estão famintos, e eles estão sedentos por ti, e eles estão querendo mais de ti. Eles já pediram perdão, e agora, por amor ao teu nome, já que tu és o Deus da misericórdia, renova teus filhos, restaura teus filhos, reacende a chama dos teus filhos. Senhor Deus, levanta teus filhos, põe eles de pé, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Venha renovar os dons espirituais, Senhor Deus, venha renovar o dom ministerial, venha levantar, venha fazer que este homem, que esta mulher sejam dominados pelo teu Espírito, que sejam instrumentos poderosos nas suas mãos, e que através deles milagres aconteçam, tua obra expanda, que fortalezas do diabo sejam demolidas, Senhor Deus, que os céus estejam abertos agora, e o Senhor venha derramar sobre eles uma unção fresca, uma unção renovadora, uma unção revitalizadora. Derrama esta unção sobre eles agora, ó Deus Todo-Poderoso, para que eles saibam que tu és o Deus da vida deles. Dá um sinal visível da tua operação neste lugar. Dá um sinal visível, tomando uma pessoa, tomando um casal, no poder do teu Espírito Santo. Ah, Senhor, dá um sinal visível, embriagando essas pessoas com a glória do teu Espírito. Dá um sinal visível, dominando este santuário com a presença da tua glória neste lugar. Ó Deus, assim como Elias orou, eu oro esta noite, para que este povo saiba que eu sou teu servo e que fez tudo segundo a tua palavra. Eu te rogo agora, responde-nos, responda-me com fogo, 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 Senhor, para que este povo adore o teu nome, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, começa a batizar crentes com o Espírito Santo e com fogo, começa a batizar crentes com o Espírito Santo e com fogo. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, atende o meu clamor. Você pode levantar uma das suas mãos aos céus.
eu fosse um menino, eu ia mandar o emocionalista, o manipulador de auditório, eu ia mandar você colocar a mão sobre a cabeça dessa pessoa, na tua cabeça. Mas não vou fazer isso. Eu só vou pedir para você levantar a sua mão bem alto. E de tudo que você ouviu aqui hoje, eu só vou tirar uma frase. E essa frase é profética. Estufe o peito e abra a boca e diga: Senhor Deus, eu sou a brasa no altar. Eu sou a brasa no altar. Eu sou a brasa